Eu quero continuar estudando com você sobre os dons espirituais e hoje nós vamos entrar na descrição de alguns dons. Vamos ver o que a gente consegue. E eu tenho certeza, não é, que vai ser de grande ensino para todos nós. Abra sua Bíblia e vamos lá. Aqui no livro de Romanos, capítulo de número 12, capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que lindo isso. Isso aqui já é um ensino maravilhoso para a gente. Que cada um não pense de si mesmo além do que convém. No estudo dos dons espirituais, a gente tem que compreender que a glória é de Deus e a edificação é da igreja. Não é para o benefício pessoal individual e não é também algo que alguém possa se gloriar ou se orgulhar disso. Verso 4 ele diz: porque assim como num só corpo todos temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Vamos parar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o dom de profecia. A palavra profeta ou profecia, ela tem um significado de previsão, ela tem um significado de ver antes, de avisar antes, de falar antes. O que a gente chama de vindicatória. São aquelas profecias que você encontra muitas vezes no Antigo Testamento. Diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Essa ideia de profecia vindicatória, ela já não é tão normatizada no Novo Testamento. Pelo contrário, no Novo Testamento, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 3, diz assim, capítulo 14, verso de número 3, diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que profetiza, fala aos homens, fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. A profecia, ela tem essa característica de edificação, de consolar, de encorajar, né? De dar força, de dar ânimo. Você vê isso também nos profetas do Antigo Testamento. Você vê quando os profetas eram levantados diante de grandes desafios e os profetas estavam ali para dizer: o Senhor é contigo, o Senhor é convosco, o Senhor vai estar com vocês, né? Fiquem firmes, perseverem, andem assim, andem assado. Isso a gente vê também nos próprios escritos do Novo Testamento. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, ele apresenta essa edificação para a igreja, são profecias, são palavras proféticas. A maior profecia que nós temos é a Bíblia Sagrada. Nunca esqueça disso, tá bem? Nunca esqueça de que qualquer coisa que alguém falar precisa nascer da base das Escrituras Sagradas. A Bíblia precisa me autorizar, né? A Bíblia ensina, por exemplo, a respeito da profecia, o seguinte. Eu vou ler aqui para você no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim, irmãos, verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém,
se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Olha, presta atenção. Aqui em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo está fazendo não é nenhuma comparação, mas ele está falando sobre o dom de línguas e o dom de profecia, mostrando a importância do dom de profecia sobre o dom de línguas, né? E quando ele fala sobre isso, ele traz novamente esse aspecto da edificação. E não só isso, ele diz que quando há profecia, a palavra que está sendo ministrada revela os segredos do coração. Ela traz, inclusive, conversões. Por isso que em certas áreas ou até em certos momentos de uma pregação, existe ali uma palavra profética. Porque a palavra profética, ela vai e entra dentro do coração da pessoa, revela, né, os segredos do coração, como diz o texto, para que a pessoa, então, se converta e declare: Deus está aqui, Deus está falando. Então, o dom de profecia não ou não deve ser caracterizado como adivinhação. A adivinhação é contrário às Escrituras. A Bíblia, não, inclusive, quando fala de adivinhação, fala espírito de adivinhação, fala que é demônio que faz isso. Então, não é adivinhação. A palavra profética é uma palavra de Deus trazida aos corações para edificar, exortar e consolar. A palavra profética, ela abençoa. A palavra profética entra no coração das pessoas e revela coisas incríveis para a própria pessoa. A pessoa é tocada pelo poder do Espírito Santo. Então você vê na Bíblia vários textos que falam a respeito de profecia, né? Eu quero, por exemplo, lembrar com você o ofício de profeta aparecendo no capítulo 11 de Atos. Atos capítulo 11. Olha, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e não esqueça de compartilhar, né? E ao mesmo tempo, faça algum comentário, algo que esteja abençoando a sua vida. E eu vou dizer isso por quê? Porque com isso a gente consegue multiplicar a visualização desse canal para trazer bênção para mais gente. Então, em Atos capítulo 11, verso 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha que interessante. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Nós não sabemos se ele falou: olha, gente, está chegando uma grande fome. Nós não sabemos se ele interpretou, porque em algum momento há também a questão da interpretação. Você vê isso no Antigo Testamento, profetas interpretando a vontade de Deus, mostrando alguma coisa, mostrando uma placa, não é? Fazendo alguma coisa, meio teatral até, para revelar aos corações, às pessoas, aquilo que Deus quer, né? Mas nesse momento aqui, há um caráter futurístico. Estava para vir grande fome em todo o mundo, o que realmente aconteceu, diz o texto. Isso também é muito importante, que qualquer palavra profética que tenha características vindicatórias ou futurísticas, elas precisam ser avaliadas para ver se se cumpriram. Porque se não há cumprimento da profecia, a Bíblia diz: nem tenha medo do profeta, passou, né? O profeta falou do próprio coração. O apóstolo Paulo, ele tinha essa característica profética muitas vezes. Por exemplo, você se lembra quando o apóstolo estava no navio e eles estavam quase naufragando, e ele diz para as pessoas: olha, ninguém se jogue.
Eles estavam desesperados, com fome, etc. Ninguém se mate, ninguém se jogue, porque o Senhor disse que ninguém vai se perder desse navio. Isso é uma palavra profética. É uma palavra que traz esperança, que traz alegria, que traz contentamento, que traz um entendimento a respeito do que eu devo fazer, por onde eu ando, né? O que eu devo fazer em meio a esta situação. Agora, olha que interessante, nesse texto de Atos capítulo 11, diz assim no verso 29, os discípulos, então eles ouviram, ou eles viram, não é? Dava a entender pelo Espírito, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A palavra profética, ela leva à ação. A palavra profética não é para trazer para a gente assim uma alegria, traz, mas tem que haver ação. Quando Deus fala, Ele espera de nós uma resposta. Quando Deus fala, Ele espera que nós coloquemos em prática aquilo que Ele está querendo que a gente faça. Isso é muito, muito importante. Então, nesse caso em particular, houve uma reação imediata àquilo que estava acontecendo ali com aquele profeta. O profeta trouxe uma palavra que desafiou a igreja. A respeito também do texto, né, de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, a gente viu em Romanos 12. 1 Coríntios 12 também fala a respeito da profecia. E aqui diz o seguinte, que, perdão, é no finalzinho do capítulo. Diz assim, ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, verso 27. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. O profeta, ele tem uma dimensão ministerial de sedimentação da obra. O apóstolo, ele é aquele arranca-toco, como a gente fala, ele arranca as pedras. O apóstolo é aquele que desbrava. Quem vem atrás? O profeta, sedimentando aquela estrada, trazendo a palavra de Deus, edificando, mostrando a vontade de Deus para cada um de nós. Então, isso também é muito interessante no dom de profecia e precisa ser levantada ou levada a sério nesse sentido. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz assim, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então a profecia ocupa um lugar especial no culto, na igreja, na edificação, na consolação, na exortação desta igreja. E aqui um pouco mais para frente, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo diz assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, verso 29, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Uau! Nós estamos vendo tudo errado acontecendo por aí, né? Pessoa falando em língua de qualquer jeito, né? Ou pelo menos diz que está falando em línguas, a gente não julga, né? Deus é quem sabe o coração das pessoas, mas os princípios espirituais são o princípio da ordem, da decência e da edificação. A profecia, ela edifica a igreja. As línguas não. Nós vamos ver um outro dia sobre o dom de línguas, mas aqui hoje eu quero trazer isso para você, o dom de profecia. E o dom de profecia precisa ser julgado. Por quê? Isso é muito interessante. Diz o texto bíblico,
no verso 32 de 1 Coríntios 14, o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não vai confundir, Deus não vai tomar a pessoa não entra em transe, não entra em transe. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quando a pessoa recebe um dom espiritual, isso não quer dizer que ela perde a consciência ou que ela perca o controle de si mesma. Por isso, a necessidade do julgamento da profecia. Porque como passa por esse vaso, passa por esse meio, uma palavra que Deus mostra, ela sai da nossa boca muitas vezes com interpretação nossa. Porque ela não é uma cópia. Tá? Nunca esqueça disso. Toda profecia precisa ser julgada. Precisa ter o crivo das Escrituras Sagradas. E quando Paulo fala em culto aqui, ele está falando, olha, 2 ou 3 profetizem e tá bom. Por quê? Porque se Deus vai falar, ele mostra, ele orienta, ele exorta, ele dirige a vida da igreja e pronto. Sem confusão, sem pessoas falando ao mesmo tempo, sem pessoas falando em línguas o tempo todo, nada disso, uma coisa muito bonita que é a ordem e a decência. Verso 29, como eu li, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha aqui, todo dom espiritual, ele é uma manifestação espiritual, uma manifestação do Espírito Santo. Agora, como passa por esse vaso imperfeito, nós temos que aprender. Por isso que ele diz aqui, todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem. Eu aprendo quando Deus me usa. Quando eu estou falando aqui com você, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo, a minha mente fica a 1000 por hora. Toda vez que eu termino de pregar, eu estou extremamente cansado. Porque a minha mente fica o tempo todo conectando, eu tenho que tomar um cuidado imenso com aquilo que eu falo, porque a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3, que aqueles que ensinam vão passar por mais duro juízo da parte de Deus. É muito sério ensinar. Por isso que você tem que tomar cuidado de quem você ouve, quem você está buscando para aprender a Bíblia. Precisa saber quem é a pessoa. O que essa pessoa sabe. Precisa você conhecer as Escrituras para fazer conexões mentais o tempo todo. Eu preciso saber, quando eu ouço, já com um pouco mais de experiência espiritual e experiência nas Escrituras, quando eu ouço alguém pregando e eu ouço ali alguma coisa que está fora, imediatamente acende uma luzinha vermelha dentro de mim, e eu vou dizer, opa, o que está acontecendo? Ah, não, mas é uma revelação. O cara falou que é uma revelação. Está nas Escrituras, tem base, tem raiz bíblica. Não, eu não tenho medo de dizer, isso aqui eu não quero. Por isso que tem muita loucura acontecendo por aí e muita gente sendo enganada. Então, cuidado. No texto de Romanos que nós lemos, capítulo 12, quando a gente falou, a gente pegou o dom de profecia, aqui em Romanos capítulo 12 diz assim, tendo porém diferente dom segundo a graça que nos foi dada, verso 6, se profecia seja segundo a proporção da fé. Essa é uma outra característica dos dons espirituais e basicamente na questão da profecia. A fé, a confiança em Deus, a segurança de que eu estou na palavra do Senhor, a convicção que eu tenho de que a palavra de Deus é de Deus e que Deus está presente, é a base da manifestação da profecia. Profecia não é algo que eu recebo por escrito e está aqui, então, olha, irmãos, eu vou ler aqui para vocês o que Deus ditou para mim. Isso não existe. Eu preciso crer, eu busco em Deus, eu creio
na presença de Deus, na palavra de Deus, e ministro a profecia. Mas eu vou ministrar essa profecia pela fé, de acordo com a proporção da fé. Essa palavrinha tão pequena, a fé, né, ela precisa ser colocada em prática o tempo todo. Você vai ver que tem um dos dons espirituais que é o dom de fé. Mas não é aquela fé do dia a dia, a fé da confiança em Deus para a salvação. É outra fé, né? Quer dizer, é a mesma fé, mas com mais intensidade e profundidade. Eu espero estar ajudando você a compreender sobre os dons espirituais. Falamos hoje sobre o dom de profecia. Vamos orar? Permita, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida pautada nas Escrituras Sagradas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.